Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2022. Nesse trimestre nós estamos falando sobre liderança. E a lição de hoje, a lição de número 2, tem como tema a pessoa do líder. Hoje nós iremos falar sobre as particularidades e as individualidades de um líder. Lembrando que o obtemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos, aula em vídeo como essa que você está assistindo, aula em áudio, aula em PDF e treinamento para professores da EBD. Todo esse conteúdo é gratuito. Você acessa www.obtemfoco.com ou mande um WhatsApp para 94, que é o DDD 984244120. Você também tem acesso ao conteúdo prêmio para você que é assinante. Tem os slides em PowerPoint, como esse que estou usando para gravar esta aula, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse www.obtemfoco.com e confira. Muito bem, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 3 João, o único capítulo, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vá a tua alma. O que o apóstolo João escrevendo, e o desejo dele é que este irmão, a quem ele destina esta frase, este desejo de vá bem, ele esteja bem física e espiritualmente. É importante que o líder esteja físico e espiritualmente bem. É muito importante a gente falar sobre isso, mesmo dentro de um contexto de aula para jovens, mas os jovens também precisam saber disso, tanto para entender e aprender a forma correta de lidar com seus líderes, tanto quanto uma preparação para quando forem líderes, de que o líder precisa estar bem para ser um bom líder. O resumo da lição nos diz o seguinte: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. No contexto geral, nós podemos dizer que o líder precisa estar bem, e isso em todos os aspectos, para liderar bem. Os objetivos dessa lição: apresentar o líder como um indivíduo, não como uma entidade, expor os cuidados que um líder deve ter. O líder deve ter cuidados, mas os liderados devem ter cuidados para com os líderes, e compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. É importante que todo líder tenha cuidado com a sua família, porque existem muitos líderes que conquistam no ministério, mas fracassam no lar. O texto bíblico se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas eu acredito, óbvio, que você já deva ter lido o texto, ou se não, pare agora e faça uma leitura pausada desse texto. Nossa introdução. Em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança. Isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que executa. Isso aqui é muito importante. Quando o comentarista começa a dizer, em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. O trabalho do líder geralmente é valorizado ou depreciado fora da visão do que é a sua pessoa. Ou seja, se analisa o trabalho de um líder sem observar a sua vida, sem observar a sua pessoa. Em que sentido? Em todos os sentidos. Nós acabamos de falar, tanto no sentido familiar, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido físico. Se avalia um líder sem olhar esses aspectos, isso
isso às vezes gera muita injustiça para com determinados líderes. Às vezes tem muitos líderes, né, especialmente no contexto cristão, que iniciaram muito bem, estavam muito bem, mas por alguma razão ou adoeceram fisicamente, ou adoeceram psicologicamente, como é o caso da burnout, ou tiveram um problema familiar. E com isso a performance da sua liderança começa a declinar. E a maioria dos liderados não conseguem compreender isso. É importante que o líder jovem, que o jovem que vai ser líder, entenda que a sua pessoa não pode estar, não vai estar desassociada do seu trabalho. E é importante que os liderados entendam que a pessoa do líder reflete no resultado da sua liderança. E é preciso que sejamos compreensivos. Muitas vezes, liderados não têm o mínimo de bom senso no relacionamento com seus líderes, mas é importante que a gente observe a liderança de alguém, observando também a sua vida, tanto num contexto positivo quanto negativo. No contexto positivo, eu digo, a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, a sua qualidade espiritual, a sua família, ou no sentido negativo, se ele é ou não alguém de caráter, mas não deve ser desassociado a pessoa da sua função liderança, porque elas estão inseridas no mesmo contexto. Quando se faz essa distinção, se comete injustiças com inocentes e glorificam pessoas de péssimo caráter, porque às vezes pessoas de caráter ruim, mas que são persuasivas, né, conseguem manter lideranças, né, e arrebanhar seguidores, enquanto que pessoas decentes, honestas, por alguma falha ou por algum problema familiar ou físico, não conseguem esse mesmo êxito. Então, a gente não pode desassociar a pessoa da sua função de liderança. É comum os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados por seus líderes. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, que é a comunhão com Deus, consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Nesta lição, vamos refletir a respeito da pessoa do líder, né? Como eu já falei de forma bem clara e extensiva, e o professor deve deter bastante com seus alunos sobre essa questão de o líder não ser avaliado, a liderança, né, o exercício da liderança não ser avaliado fora da pessoa do líder, para que não se cometa injustiças. Primeiro tópico: o líder como indivíduo, né? O líder como indivíduo, como um ser humano, como alguém que tem suas particularidades. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes, especialmente no mundo cristão, no mundo evangélico, se confunde a pessoa do líder com a instituição, né? Isso é muito perigoso. É preciso ter essa diferenciação. Mas vamos lá. A personalidade do líder. Em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como um conjunto de fatores efetivo, emocional e habitual que juntas formam o ser de uma pessoa. A personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesma e como ela lida com o ambiente onde vive. Personalidade, né? Nós falamos geralmente que quando uma pessoa é bastante ativa, é bastante participativa, ela é uma pessoa que tem muita personalidade, né? Que é muito vívida, né? Muito ativa, ela tem personalidade. Quando uma pessoa é muito mais introspectiva, ela acaba tendo pouca personalidade. Mas, em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como um conjunto de fatores efetivos, né? De efetividade emocional e habitual, que juntos formam o ser de uma pessoa, né? Uma pessoa
de personalidade, uma pessoa que é para frente, no sentido bom da palavra, né? Que é uma pessoa ativa, proativa, uma pessoa engajada, uma pessoa que sempre está de cabeça erguida, que é uma pessoa que sempre encara os problemas de frente, com garra, uma pessoa com personalidade. O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui uma personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único. Ele necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos, cheio do Espírito Santo, e reconhecer seus pontos fortes e fracos se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho. É muito importante que é óbvio que esse slide aqui fala muito mais para o líder, né? Então fala-se muito mais agora para o professor, muito mais para aquele aluno que deseja ser um líder, ou que já é um líder, que todo o nosso conjunto de habilidades, de ser uma pessoa proativa, de ser uma pessoa que anda sempre de cabeça erguida, que consegue olhar nos olhos, todos esses aspectos, eles são importantes, eles são necessários para um líder. Um líder precisa ser forte, precisa ser determinado. Mas olha só o que o comentarista diz aqui. O líder é uma pessoa que, por sua vez, possui uma personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único. Isso, ótimo. Ele necessita ter uma pessoa, mas ele necessita ter, né, uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos. Precisa ser cheio do Espírito Santo e reconhecer seus pontos fortes e fracos se desejar ter sucesso na realização do seu trabalho. Esse aqui, o ponto que eu quero frisar é esse aqui. Ele necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos, né? Todos nós precisamos, como líderes, né, e como cristãos, mas especialmente como líderes, nós precisamos sempre ter em mente essa perspectiva de que nós somos resultados da influência do Espírito Santo de Deus. Nós somos resultados da ação, da operação do Espírito Santo de Deus, e não das cosmovisões mundanas, seculares. É importante que a gente saiba disso. O líder precisa entender que ele lidera sob a égide do domínio, do governo do Espírito Santo. O líder cristão precisa saber, precisa entender que a liderança dele é uma autoridade dada pela palavra de Deus. A sua conduta ética, moral, a sua graça espiritual deve vir da palavra de Deus, deve vir da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. É muito importante que o líder entenda, especialmente o líder cristão, que é pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus que ele tem êxito como líder. Aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, buscando moldá-la aos padrões de Cristo, será bem-sucedido, e os resultados do seu trabalho serão positivos e duradouros, né? Então é importante, né, o professor deve frisar com seus alunos, discutir com seus alunos, se deter sobre essa questão de que um líder cristão, especialmente, ele precisa, e quando eu digo líder cristão, eu não estou dizendo no contexto igreja, ainda que o contexto igreja esteja inserido, mas o líder cristão, em todos os aspectos da sua vida e em todos os lugares onde ele exercer liderança, ele precisa entender que aos poucos ele precisa ser moldado pela palavra de Deus. Ele é alguém em construção, e quem está construindo ele é o Espírito Santo de Deus. A humanidade do líder. Ao formar o homem, Deus o constituiu de corpo, alma e espírito. Definitivamente a Bíblia afirma que o homem é um ser tricotômico, né? Isso é uma crença assembleiana, e a gente não vai discutir isso aqui, ainda que haja outras argumentações. Deus criou o espírito, a alma e o corpo, logo todos devem advém do Criador e têm a mesma importância e o mesmo valor.
O líder não deve esconder sua humanidade de seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar de sua saúde física e mental, né? Nós temos essa necessidade, né, de estarmos bem psicologicamente, lendo bons livros, assistindo bons filmes, se relacionando com boas pessoas, para estar psicologicamente equilibrado. Nós precisamos ter uma vida saudável, né? O que é muito difícil para a vida dos líderes, né? Especialmente dos líderes cristãos, porque em muitos meios ainda há um preconceito sobre praticar um esporte, sobre praticar uma atividade física, fazer uma boa alimentação. Ainda há alguns preconceitos dentro dos meios evangélicos quanto a isso, mas um líder precisa sim de saúde, ele precisa, especialmente um líder que é tempo integral para a igreja, ele precisa estar bem em todos os aspectos. A gente sabe que muita coisa pode acontecer, né? Mas precisa estar na consciência do líder, né? E de quem vai ser líder, de quem já é líder, a necessidade de estar bem, né? Para que além de desenvolver bem as suas atividades, possa também estar bem para a sua família. O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, pois é humano e está sujeito a enfermidades e falhas, né? Isso aqui é importante, que tanto o líder quanto o liderado acaba fazendo isso, né? O líder acaba se colocando como um super-herói, né? Um super-homem, uma super-mulher que toma conta de tudo, que faz tudo, né? E acaba faltando tempo para sua saúde espiritual, mental e física, né? Lembro de uma escritora que ela tem um livro, até o livro Ídolos do Coração, e ela diz que tinha organizado um evento e trabalhado fisicamente exaustivamente. E ela chega em casa então e agradece a Deus, vai agradecer a Deus por ter feito tudo aquilo, por Deus ter dado o privilégio de ela ter feito tudo aquilo. E enquanto ela orava, o Espírito Santo tocava no coração dela: você tem trabalhado muito na obra, mas não tem tido comunhão comigo. Você tem trabalhado muito para as pessoas, mas você não tem tido tempo para orar e para meditar na palavra de Deus. Então, assim, o líder precisa saber que o trabalho na obra, ele não é mais importante do que a comunhão do líder com Deus. O líder precisa saber que o trabalho, as atividades não podem serem mais importantes, não podem ter mais prioridades na sua vida do que a sua vida de devoção e de comunhão com Deus. E quanto aos liderados, é preciso que os liderados entendam que ele hoje é liderado, mas um dia ele pode ser líder. E mesmo aqueles que não serão líderes, eles precisam entender que o líder é um ser humano igual a ele. Se ele está com um problema, imagine o seu líder também, que além de ter a possibilidade de ter os mesmos problemas que o liderado tem, ele ainda tem o problema de cuidar de liderado com problema. Então todo liderado precisa ter bom senso, né? Você, professor, converse com seus alunos sobre isso, que os seus alunos busquem um amadurecimento na palavra de Deus, que os seus alunos busquem momentos de reflexão da palavra de Deus, de oração, e ore por seus líderes, tenha um bom senso de não trazer problemas ínfimos, e tenha um bom senso também de serem parceiros de seus líderes, porque os seus líderes são seres humanos que, além dos seus problemas pessoais, têm que lidar com problemas de outras pessoas, e isso é muito pesado. Então o líder precisa entender que ele não é super-homem, e o liderado precisa entender que o seu líder não é super-homem. Precisa ter sempre o bom senso. O líder e os seus relacionamentos, né? É importante nós falarmos dos relacionamentos dos líderes. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus, né? Acabei de falar. O líder não pode, né? Ele não
pode colocar as atividades do reino acima do seu relacionamento com Deus. E que fique bem claro, visitar, organizar festa, organizar encontros, construir, isso não é comunhão com Deus. Isso é até um resultado, pode até ser um resultado de uma certa devoção, mas não é. Comunhão com Deus é Bíblia e oração. Então, líder precisa desenvolver um relacionamento com Deus mais do que aquilo que está apenas relacionado às atividades da comunidade. Depois, ele deve consigo mesmo e com as pessoas que o cercam, né? O líder precisa se conhecer, tanto fisicamente, né, as suas limitações físicas, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele não pode fazer. O líder precisa se conhecer, conhecer a sua personalidade, conhecer a sua capacidade, né? Conhecer as suas condições espirituais. Um líder precisa se autoavaliar, se autoconhecer. E ele precisa de amigos, né? Todo líder precisa de auxiliares. Não existe ninguém que lidere só. Aqui nós temos uma aplicação para os dois, tanto para o líder quanto para o liderado. O professor deve explorar isso com seus alunos. Primeiro, para o líder precisa entender que ele não faz tudo só, né? Ele precisa de parceiros. Ele precisa de auxiliares, né? Pastor, líder de jovem, professor, líder de qualquer atividade na igreja ou na vida, né? Ou no seu trabalho, na sua empresa. Você precisa entender que você não faz as coisas só. Você precisa de parceria. E quanto aos liderados, da mesma coisa, você precisa entender que um líder não faz só. Você precisa se dispor. Você precisa estar disponível. Você precisa estar disponível para o seu líder contar com você. Você precisa estar disponível. Não viva fugindo. Não viva se escondendo. E depois apontando o dedo porque não deu certo, porque faltou isso, faltou aquilo. Mas você não estava lá para fazer. Se você estivesse lá para fazer, teria sido diferente. A desobediência de Adão lhe custou o rompimento do seu relacionamento com Deus, levando-o a perceber a sua própria nudez e atribuir a culpa de seu erro a Eva, sua mulher. Não é sempre assim. O homem, quando ele não está ligado, quando ele não está concentrado, ele erra. E quando erra, coloca a culpa no outro. Note que assim que a relação de Adão com Deus foi quebrada, ele teve dificuldade de relacionar-se consigo mesmo e com a sua mulher. Com base nessa verdade bíblica, é possível afirmar que o líder deve ter relacionamentos saudáveis nas seguintes dimensões: transcendental, na vertical, né, para o alto, com Deus; no horizontal, né, aqui no caso para dentro, né, no pessoal, para dentro, né, consigo mesmo; e no interpessoal, ou seja, no horizontal, com as demais pessoas. Então, eu sei que é difícil, como líder, como professor, como presbítero da igreja, eu sei que é difícil, especialmente os relacionamentos interpessoais, né, são difíceis. Você você acaba entrando em choque com outras pessoas por causa da sua personalidade, seus valores, mas é importante que o líder tenha habilidade para isso. Isso tudo começa com o relacionamento na vertical, que é no transcendental, que é com Deus. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, geralmente tem um bom relacionamento consigo mesmo e com as outras pessoas. Segundo tópico: cuidados que um líder deve ter. Conhecer o seu limite de atuação, né? É importante. Na igreja local existem vários líderes que atuam em diferentes áreas. A escolha do líder deve ser feita de forma sábia, depois de muita oração e jejum, seguindo o exemplo da igreja do primeiro século, em Atos capítulo 13. Caso contrário, haverá prejuízos na obra do Senhor. Atos 13:2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me
a Barnabé e a Saulo para a obra a quem os tenho chamado. O chamado ao ministério, por mais que o Espírito Santo não fale assim, como falou aos apóstolos ali, mas que seja quem direcione, a quem está já na liderança para escolher novos líderes. É importante um líder que não conhece os seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir sua missão adequadamente ou querer executar uma função que não lhe compete, invadindo o espaço do outro líder, o que pode causar diversos conflitos. Isso é muito importante. É claro que no contexto comunidade cristã, a igreja, todos devem estarem dispostos e disponíveis a qualquer serviço. Mas há sim na hierarquia da igreja algumas funções que são típicas de pastor, presbítero, e assim por diante. Então é importante que cada líder saiba o seu lugar e o seu momento para que ele tenha uma vida tranquila. O apóstolo Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele fizesse a obra para a qual havia sido chamado com moderação e resiliência. E é muito importante isso. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Eu acho muito legal isso, quando esse conselho que Paulo dá a Timóteo. Ser sóbrio, Timóteo, tenha calma, tenha calma, não seja extravagante, não seja extravagante, não seja precipitado, não seja a palavra é extravagante mesmo, no sentido de que não seja espalhafatoso, não seja exagerado no trabalho, não pegue uma carga muito pesada, não assuma diversas responsabilidades, porque você não vai dar conta, você não vai aguentar, o seu corpo não vai aguentar, a sua mente não vai aguentar. Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: vai com calma, as aflições sofra paciente, orando, faça o trabalho que precisa ser feito, cumpra o teu ministério, mas faça isso com calma, com paciência, dentro das suas condições, nada além das suas condições. Então o líder precisa saber disso, que ele precisa fazer aquilo dentro das suas condições. O liderado precisa ter paciência, ter bom senso, que um líder não pode fazer aquilo que está além das suas condições, das suas capacidades e condições, ainda que o liderado queira. Porque o liderado muitas vezes não tem bom senso, mas precisa ter bom senso. Diante dos sofrimentos vividos por Timóteo, a orientação que recebeu foi para que, independente de quaisquer circunstâncias, ele permanecesse em seu lugar, fazendo o que havia recebido como missão da parte do Senhor, mas fazendo isso com tranquilidade e não com desespero. Esta é a melhor forma de se enfrentar e vencer os desafios da liderança, ficar na posição que Deus estabeleceu. Eu acho muito interessante isso, Uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Acho muito legal isso. Eu já vi histórias, eu não conheci pessoalmente, mas pessoas que eu conheci já me contaram histórias de homens e mulheres que vendiam tudo e iam atrás de promessas de crescimento ministerial. E lá, acabavam passando por momentos difíceis, por traumas, Mas olha só o que o comentarista diz aqui: esta é a melhor forma de se enfrentar e vencer os desafios da liderança, ficar na posição que Deus estabeleceu. Quando Deus nos chama, isso não significa que nós não passaremos por provas. Mas quando Deus nos chama, Ele não nos ilude. Ele não nos ilude. É preciso saber disso. O líder precisa saber que quando Deus nos chama, Ele nos dá segurança. Ele nos dá segurança no que eu digo, segurança espiritual, emocional. Ele nos dá direcionamento. Mas muitas pessoas estão por aí quebrando a cara, sofrendo, com problemas familiares, com problemas de saúde. Por quê? Porque saíram do lugar em que Deus colocou. Estão atrás de algo que é uma ambição pessoal, não é uma dádiva divina.
Não é algo que Deus deu, não é um chamado de Deus. Como diz Leonard Ravenhill, quantos de nós podemos dizer que realmente fomos chamados por Deus, ou será que nós somos apenas intrusos nos intrometendo? E se nós fomos chamados por Deus, então devemos sermos fiéis ao chamado, mas se não formos, devemos ficar no nosso lugar, para nós não sofrermos, para nós não nos desapontarmos, frustrarmos. Então é importante. Uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Certeza do seu chamado. Não faça algo que você não tenha certeza. Busque a direção do Espírito Santo de Deus. Busque clareza do seu chamado para que você possa desenvolvê-lo com maestria e com gozo. Ter o devido preparo. Depois de conhecer sua vocação e identificar o seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos buscando conhecimento. Todo líder precisa de preparo espiritual e intelectual, como podemos ver na orientação de Paulo a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar. Paulo está dizendo para Timóteo: leia, estude, medite na palavra de Deus. Porque você, como líder, como pastor, você vai precisar exortar as pessoas. Você vai precisar ensiná-las e exortá-las. E como você vai fazer? Como você vai ensinar se você não estudou? Como você vai exortar se você não foi exortado pela palavra? Isso aqui é muito importante para o líder, muito importante. E também para o liderado, que precisa entender que ele precisa ser ensinado. Ele precisa estar na posição de aluno, precisa. E quando ele errar, quando falhar, ele vai ser exortado, vai ser corrigido. E ele precisa aceitar isso com amor. O líder precisa se preparar porque ele precisa exercer essas funções. Inevitavelmente vai chegar um dia que você vai precisar ensinar e exortar, e você precisa estar pronto. E você que é liderado precisa entender que um dia você vai errar e vai precisar ser corrigido. E essa correção é com amor. Será com amor para que você seja curado. Outro aspecto do preparo de um líder é o pessoal. E isso se percebe nas palavras de Paulo aos líderes da igreja que estava em Éfeso. Olhai, pois, por vós, cuidem de vocês. Na perspectiva aqui, eu acredito que é uma perspectiva bem geral. E a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Olhai por vós, tem cuidado de ti mesmo. O sucesso de um líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. Prepara, cuida de ti mesmo, cuida da tua reputação, cuida do teu caráter. É importante isso, especialmente do caráter. Há quem diga que cuide do seu caráter, que Deus cuide de sua reputação. É importante, é bonita a frase, mas você também precisa ter zelo pela sua reputação. É importante isso. Cuidado com o que fala, com o que faz. Seja fiel nos negócios, na família. Não seja extravagante, não seja desordeiro. Tenha bom senso, seja paciente, controlado, amigável. Tudo isso. Cuide de si mesmo, cuide da saúde, para não ser um peso. Trabalhe. Eu conheço alguns obreiros, até na minha igreja, que tem dificuldade para trabalhar. Não é físico, não é por causa de doença, não. É por causa de preguiça mesmo. Isso é péssimo, isso é feio, é muito feio para o evangelho. Até para aquelas pessoas que realmente necessitam, fica difícil receber alguma coisa, porque as pessoas ficam indispostas, porque percebe que a pessoa está ali pesando sobre outros, porque poderia estar fazendo alguma coisa e não está. Então o líder precisa se cuidar em todos os aspectos, se cuidar, ter cuidado com as expectativas dos outros. O que realmente devemos esperar de um líder? Em 1 Coríntios 4, 1 e 2, o apóstolo Paulo responde da seguinte forma: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Segundo o texto bíblico, devemos esperar que ele seja um fiel servidor de Cristo. O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho são, em parte, resultado de sua dedicação, esforço e disciplina, mas sem Deus nada podemos fazer. É Ele que dá o crescimento. É importante, nós já falamos sobre isso, é importante que o líder estude,
que ele estude, é importante que ele cuide de si mesmo, que ele cuide do seu caráter, que ele compre e pague, que ele trabalhe, que ele tenha uma boa reputação. É importante. Tudo isso é importante, mas é importante que ele seja cheio de Deus. É importante que ele seja cheio de conhecimento, cheio de graça, cheio de unção de Deus. É importante que as pessoas vejam o líder cristão no contexto igreja e também no contexto fora, no contexto empresa, no contexto serviço público, enfim. Que o mundo veja o líder que é crente, mas que esteja atuando em qualquer lugar, veja que ele é alguém dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É necessário também que o líder firme suas expectativas em Deus e não nas respostas de seus liderados, para que não venha se decepcionar como aconteceu com o profeta Samuel. 1 Samuel 8, 6 e 7 diz assim: porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Quando Samuel era juiz e profeta em Israel, o povo não tinha rei, mas aí o povo pediu um rei. Ele pediu, o povo pediu um rei, né? As pessoas de Israel pediram a um rei, e Samuel era o líder naquele momento. Samuel ficou muito desapontado e foi questionar isso com Deus. Aí Deus disse para Samuel assim: não, Samuel, tu está sofrendo à toa, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles não estão rejeitando um juiz e um profeta, estão rejeitando um rei, e o rei sobre Israel sou eu, o Deus deles. Então, o que o comentarista está dizendo aqui? Que Samuel, apesar de ser ele quem era, tinha alguma expectativa de honraria por parte do povo de Israel pelo trabalho que ele exercia. Mas, de repente, o povo decidiu que queria um rei, e ele acabou se frustrando. Então, nós devemos trabalhar pensando numa recompensa divina, pensando num agradar a Deus e não as pessoas. Nunca fazer a obra de Deus buscando aplausos, porque as pessoas vão te aplaudir e vão te massacrar por quem você é. Terceiro tópico: a vida espiritual e familiar do líder. A espiritualidade do líder. É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo e principalmente com os de sua família. A expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, espiritual e intelectual no seu lar e fora dele. Isso é muito importante, né? Como eu acabei de falar, o líder precisa ter uma boa reputação, precisa ter um bom caráter, precisa comprar e pagar, precisa sustentar sua família. Então é preciso que ele siga alguns protocolos, né, numa perspectiva social, para que ele possa ser referenciado espiritualmente. É importante que ele cuide da sua dignidade, né, para que ele tenha autoridade, para que ele adquira autoridade espiritual quando orar, quando ler a Bíblia. Porque uma pessoa que, mesmo que leia a Bíblia, ore bastante, pregue, lidere, mas que tenha dificuldades de cumprir algumas das suas obrigações, ele acaba caindo no descrédito. Então o líder precisa ter este cuidado. O líder e sua família. Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e os diáconos deveriam ter. Dentre as várias qualidades, ele cita que deve ser marido de uma só mulher e que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição. Nós vivemos em tempos muito difíceis e quem é pai sabe disso. Não é um tempo fácil de criar filhos em sujeição, mas é uma necessidade. E nós, líderes e pais, precisamos nos atermos a isso. E nós precisamos nos esforçar quanto a isso. Porque faz parte do exemplo de liderança do líder cristão
a eficácia da sua liderança no seu próprio lar. Ter uma esposa que de fato seja uma adjuntora, terem filhos submissos. Porque o próprio Paulo diz que se não consegue governar, liderar a própria casa, não tem como liderar na igreja. Então, é importante, e eu sei que não é fácil, né? Quem é pai, quem é mãe aí, ouvindo essa aula, sabe que não é fácil, mas nós devemos orar muito para que isso seja assim. O líder precisa ter uma família funcional e o seu primeiro compromisso é com a sua esposa e filhos. Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. Isso aqui é muito importante porque a sociedade é construída ou é constituída de famílias. A igreja da mesma forma. A igreja é constituída de famílias. Se nós temos famílias doentes, nós teremos sociedades e igrejas doentes. Então é realmente importante que o líder, né, ele antes de orar com a igreja, ore com a família. Ele antes de festejar com a igreja, festeje com a família. E assim por diante, né? Antes de sair, de ir para o retiro com a igreja, ele vá para um passeio com a família. Ele esteja os seus laços o mais estreitados com a família. Isso é muito importante. Práticas espirituais de um líder. Reconhecer as próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, leitura bíblica e jejum. Nós precisamos, como líderes, professores, né? Nós precisamos entender que nós não somos capazes sozinhos. Nós precisamos estar nos fortalecendo sempre para que nós possamos estarmos prontos para a batalha. O líder precisa saber, né? E por mais que a gente negligencie, mas nós precisamos ter essa consciência de que o êxito da nossa liderança depende da dedicação à oração, leitura da Bíblia, jejum e o cuidado com a nossa reputação, com o nosso caráter. Nossa conclusão. Por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Com base neste fato, vimos algum aspecto que envolve a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve sobrepor-se ao trabalho, pois sua comunhão será a garantia de vitória em sua trajetória. O trabalho é periférico, é depois do relacionamento com Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.